Um jovem atleta da cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, ganhou a oportunidade de se aventurar no Rio de Janeiro vestindo a camisa do tricolor das Laranjeiras. Ganhou títulos com as camisas do Bahia, do Corinthians, do Internacional, onde cravou seu nome na história do estádio Beira-Rio. É claro que eu estou a falar do ex-jogador Gilson Porto. E se você quiser conhecer tudo sobre a carreira desse ex-jogador, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 11 amigos, porque Gilson Porto tem 11 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Gilson Pereira Porto nasceu em 14 de fevereiro de 1944, filho de Mário Porto, jogador de destaque no futebol amador de Feira de Santana, e de Joana Pereira. Começou sua carreira nas categorias de base do Bahia de Feira de Santana, em 1961, aos 15 anos de idade. No ano seguinte, era uma das jovens promessas do outro time da cidade, o Fluminense de Feira de Santana, que já disputava o Campeonato Baiano. Naquele ano, o Bom Sucesso, time do Rio de Janeiro, se fazia presente em Feira de Santana, prolongando uma série de amistosos que começaram em Salvador. O jovem Gilson Porto foi visto e muito elogiado pelo treinador do Bom Sucesso, Gradim, ex-treinador do Fluminense, do Vasco da Gama e da Seleção Brasileira Olímpica. Então, o treinador Gradim deu uma ligada para a galera do Fluminense e disse: olha, tem um grande jogador aqui em Feira de Santana, vocês precisam pegar esse cara. E foi assim que naquele mesmo ano, Gilson Porto ingressou no time de aspirantes do Fluminense do Rio de Janeiro, vindo a ganhar o título carioca da categoria em 62 e em 63, ano em que estreou no time principal. O primeiro gol com a camisa do tricolor das Laranjeiras veio no dia 1º de dezembro de 1963, na vitória de 3-0 sobre o Canto do Rio. Com poucos passos no Fluminense, Gilson Porto retornou por empréstimo para sua terra para defender o Sport Clube Bahia, no Campeonato Baiano de 1964. Marcou seu primeiro gol com a camisa do Bahia no dia 14 de outubro daquele ano, na vitória de 3-0 sobre o São Cristóvão de Salvador. Mas veria seu clube perder o título estadual daquele ano para o Sport Clube Vitória. Nessa sua primeira passagem pelo Bahia, Gilson Porto seria campeão do torneio quadrangular de Belém, torneio disputado na capital do estado do Pará em outubro daquele ano. O Bahia venceu o Remo por 3-0 no dia 24, tendo Gilson Porto marcado o primeiro gol. No dia 28, o Bahia venceu o Alto por 2-0 e no dia 1º de novembro, o Bahia empatou com o Paysandu em 1-1, com gol de Gilson Porto a favor do tricolor, que com aquele resultado conquistava o título do torneio. Em abril de 1965, o então presidente do Bahia, Osório Vilas Boas, o negociou com o Santos de Pelé e companhia. Marcou seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro Praiano no dia 18 de abril de 1965, na vitória de 5-2 sobre o Fluminense, em jogo válido pelo torneio Rio-São Paulo. Sua passagem pelo Santos duraria pouco mais de 2 meses, pois logo retornaria ao Sport Clube Bahia. Pintou o interesse do Botafogo, mas quando o Corinthians chegou com a oferta de 25 milhões de cruzeiros, a proposta foi logo aceita pelo presidente do Bahia, que negociou o atleta com o time paulista. Com a camisa do Alvinegro de Parque São Jorge, Gilson Porto marcaria seu primeiro gol na vitória corintiana de 2-1 sobre a Portuguesa, no dia 15 de agosto de 1965, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Gilson Porto vestiu a camisa da Seleção Brasileira em um amistoso realizado no dia 16 de novembro de 1975, em Londres, na Inglaterra, no qual a Seleção Brasileira, formada inteiramente por jogadores do Corinthians, enfrentou o time do Arsenal, partida essa que terminou com vitória dos ingleses por 2-0. Em 1966, Gilson Porto conquistaria seu primeiro e único título com a camisa do Corinthians, o título do torneio Rio-São Paulo, um título dividido com o Vasco, com o Santos e com o Botafogo. Na verdade, deveria ter havido um quadrangular para se definir o campeão, pois todas essas 4 equipes ficaram empatadas na primeira colocação com a mesma pontuação. Entretanto, os preparativos da seleção brasileira para a Copa de 66 deixariam essas equipes desfalcadas de seus principais jogadores. Então, a CBD resolveu declarar todos os 4 como campeões. Com a camisa do Corinthians, Gilson Porto viria a marcar um na vitória do Timão sobre o América de São José do Rio Preto, válido pelo Paulistão em 22 de agosto de 65, um na vitória de 2-0 sobre o Fluminense, válido pelo torneio Rio-São Paulo em 13 de fevereiro de 66, um na vitória de 5-4 sobre a Portuguesa em 24 de fevereiro, válido pelo torneio Rio-São Paulo, um na vitória de 3-1 sobre o Flamengo em 24 de março pelo Rio-São Paulo,
um na vitória de 5-1 sobre o Barcelona de Guayaquil em 21 de abril, válido por um torneio no Equador, um na vitória de 2-0 sobre o Guarani em 30 de outubro, válido pelo Paulistão, um na vitória de 5-1 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto em 6 de novembro, um na vitória de 3-0 sobre a Portuguesa Santista em 19 de julho de 1967, válido pelo Campeonato Paulista, um na vitória de 2-0 sobre a Prudentina em 20 de agosto, válido pelo Paulistão, e um na vitória de 7-0 sobre o Bahia de Feira de Santana, em amistoso realizado na Bahia em 23 de janeiro, já em 1968. Ao todo, com a camisa corintiana, foram 134 jogos e 11 gols marcados. Em março de 1968, Gilson Porto foi emprestado por 3 meses para jogar no América do Rio de Janeiro. Com a camisa rubra do América do Rio, marcou apenas um gol, que foi no dia 4 de maio, em jogo do Campeonato Carioca, no qual o América venceu o Bangu pelo placar de 2-1. Em 1969, Gilson Porto seria negociado com o Internacional de Porto Alegre, e seu primeiro gol com a camisa colorada gaúcha aconteceu no dia 26 de março, na vitória do Inter sobre o Rio Grande, por 4-1, pelo Campeonato Gaúcho, último jogo do Inter no seu antigo estádio. Participaria ele de um dos momentos mais festivos da história do Inter, que naquele ano deixava o acanhado e não condizente com o tamanho de sua torcida, estádio dos Eucaliptos, e inaugurava seu novíssimo estádio, o Beira-Rio. Para inaugurar o seu novo estádio, o Internacional agendou um amistoso a ser jogado no dia 6 de abril de 1969, diante do Benfica, de Portugal, que no começo da década havia faturado 2 títulos da Liga dos Campeões da Europa. Cláudio Miro abriu o placar para o Internacional. Além da luz moçambicana, Eusébio empataria, mas o Inter venceria um dos melhores times do mundo na época por 2-1, sendo o gol da vitória anotado por Gilson Porto. Compondo o pelotão de ataque do Internacional, Gilson Porto conquistaria ainda em 1969 o título do Campeonato Gaúcho, após o Inter encerrar a primeira fase como líder do seu grupo, obtendo em 16 jogos 27 pontos, 7 a mais que o segundo colocado Cruzeiro de Porto Alegre, e depois terminar o octogonal final na primeira colocação, obtendo em 14 jogos 22 pontos, um a mais que o Grêmio, que ficou com o vice. Aquele título seria o primeiro da incrível sequência de 8 títulos seguidos do time do Internacional. Sempre o Grêmio ficando com o vice. Ainda com a camisa colorada, Gilson Porto marcaria um na vitória do Inter sobre os argentinos do Estudiantes de La Plata por 4-2, em 13 de julho de 69, em torneio sediado em Porto Alegre. Um na vitória do Inter sobre a seleção do Uruguai por 2-0, em amistoso no dia 13 de agosto. Um na vitória de 3-2 sobre o Bahia, em 22 de outubro, válido pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. E um na vitória de 2-0 sobre o Aimoré de São Leopoldo, em 21 de maio de 1970, pelo Gauchão. No final de 1969, foi emprestado ao Fluminense de Feira de Santana e participou dos últimos jogos da equipe que, naquele ano, conquistaria de forma surpreendente o título do Campeonato Baiano, repetindo o feito de 6 anos antes. Retornou a Porto Alegre, mas em 1971 assinou contrato com o Sport Clube Bahia, clube que viria a defender por 2 anos. O tricolor de aço se tornaria campeão baiano após o Bahia superar nas finais o surpreendente Itabuna e repetir a conquista no ano seguinte, após superar nas finais o Sport Clube Vitória. Ainda em 1972, compôs o time do Bahia, que disputou o Campeonato Brasileiro, vindo a marcar na vitória sobre o ABC de Natal, no Rio Grande do Norte, por 1-0, no dia 1º de novembro, seu último gol com a camisa do Bahia. Em 1973, acertou o contrato com o América de Natal, vindo a marcar seu primeiro gol com a camisa americana no dia 25 de fevereiro, na vitória de 2-1 sobre o Alecrim, sendo ambos os gols do América de Natal marcados por Gilson Porto. Marcaria também na vitória de 6-3 sobre o Atlético Potiguar no dia 18 de abril, um na vitória de 7-0 sobre o extinto Ferroviário de Natal no dia 6 de junho, ambos pelo Campeonato Norte Rio-Grandense, um na vitória de 2-0 sobre o Fortaleza, em amistoso jogado no dia 11 de julho, 2 na vitória de 2-0 sobre o Ceará no dia 5 de setembro e 1 na vitória de 3-0 sobre o CRB de Alagoas, em 11 de novembro, ambos válidos pelo Campeonato Brasileiro de 1973. Em 1974, o Brasileirão começaria no primeiro semestre, e Gilson Porto marcaria o gol do América de Natal na derrota de 3-1 frente ao América do Rio, no dia 23 de março. No dia 11 de agosto, em jogo válido pelo Campeonato Estadual, Gilson Porto marcaria 1 na vitória de 3-1 sobre o Potiguar de Mossoró, sendo este o último gol marcado antes de encerrar a carreira, no auge dos seus 30 anos de idade. Com a sua aposentadoria, passou a viver em Juazeiro, Bahia, e assumiu em várias oportunidades o cargo de treinador do Fluminense de Feira de Santana e também das categorias de base do Camaçari.
Em 2000 foi o treinador que conduziu o Barreiras Esporte Clube da cidade de Barreiras ao título do Campeonato Baiano da 2ª Divisão, que lhe garantiu acesso à elite do futebol baiano. Infelizmente, no dia 13 de janeiro de 2003, no auge dos seus 59 anos de idade, Gilson Porto faleceu em Salvador devido a problemas relacionados a um câncer no pâncreas e seu corpo foi sepultado no cemitério Piedade, em Feira de Santana. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!